Boa noite para você, meus amigos, minhas amigas, nossos inscritos, não inscritos, pessoal do Instagram, o pessoal também do WhatsApp, o pessoal em geral aí que está sempre ligado aqui no nosso canal, aqui do Facebook também. Muito obrigado pela audiência e atenção e o carinho de todos vocês. Aqui estamos nós mais uma vez para mais uma bateria de mensagens no nosso canal Globo Periférico TV World Brasil, como sempre, aqui pontual esta noite, bastante quente, e nós estamos aqui como sempre. Bom, gente, acontece o seguinte, eu tenho um comentário para comentar para vocês, que é o seguinte, eu acho que, olha, nós estamos enfrentando uma tremenda guerra ideológica. Você percebe aí que não há como se ter um diálogo entre governo, três poderes, justiça, né? Outras coisas, economia, uma coisa ou outra. Por que isso está acontecendo? Pelo seguinte, eu te explico, você vai me ouvindo aí e eu vou falando com você. Eu aqui, você vai vendo, você vai entrando comigo nesse assunto e nessa situação. Veja aí se eu estou certo ou se eu estou errado. Depois aí das manifestações do dia 7, eu percebi que tudo se calou, né? Muitos políticos de esquerdas aí, esses caras sempre dizendo qualquer coisa, sempre cutucando o governo Bolsonaro, é claro, com razão. A palavra de Deus já diz que viver no mundo é a coisa mais fácil dessa terra, porque o mundo, ele não tem cabresto, né? Se pode se falar o que quer, pode se ir, fazer e acontecer, tem dinheiro, tem poder, o camarada pode fazer o que bem entender na vida, né? E para ele tá tudo certo, né? Entre aspas, porque as pessoas não se tocam que Deus está de olho em todos nós. Aqui tá um calor que está danado, né? E a maioria prefere o lado vasto, que é o lado do pasto, né? Onde existe todo tipo de pastagem, que onde se possa viver de vento em popa, né? Se criar quadrilhas, ter muitas ideias, sempre capuchando para o lado deles, porque tem um ditado que diz: quanto mais maior é o complô humano, mais forte ele fica. Então aí o que acontece? O mal sabe disso, o diabo sabe dessas coisas. Esses políticos de esquerda, eles querem mesmo acabar com o governo, para depois acabar com a gente, né? Como eles dizem assim, por exemplo, a democracia, mas lá da maneira deles. A democracia verdadeira, eles não cumprem de jeito nenhum. Eles querem fazer as coisas da maneira deles. Por quê? Para ficar mais fácil, né? Para eles condenar a quem quiser, né? Para eles tirarem leis na hora, por exemplo, que algum parceiro deles, né, erra numa situação qualquer, que nem o caso do Lula ladrão, né? Muitos outros aí, eles acabaram tirando os caras da cadeia, e os caras estão por aí rindo na nossa cara, gastando o nosso dinheiro que roubou. E muitas vezes eu penso assim, né? Talvez ser ladrão, ser desgraçado, safado, canalha, miserável, é a coisa mais fácil que se pode existir nessa terra. Mas um homem ser um homem de Deus, ser obediente a Deus, se preocupar com as suas escolhas, o que ele vai decidir na sua vida, se preocupando que amanhã ele vai ter um troco sobre aquilo, jamais, é muito difícil, né? Assim, tem um ditado que já diz, né? É muito mais fácil se procurar um culpado diante de um erro, né, do que culpar a si mesmo, é claro. Então a situação está ruim, é claro, apareceu essa tal de pandemia. Eles inventaram um monte de fuzuê, é claro, pensando que o Bolsonaro não iria segurar o rojão. E ele até agora está fazendo de tudo para segurar essa situação. E eles estão cada vez mais
parece que ele está terminando ali de costurar aquela situação, colocar aquela situação no lugar. Eles inventam outras coisas, mas vai inventando, vai inventando. Coitado do Bolsonaro. Meu Deus do céu, somente Deus mesmo, por ele, pelo presidente e por todos nós. Já tem brasileiros, são mais de 220 milhões de brasileiros aqui no Brasil, né? A maioria, digo eu aqui, são analfabetos, ignorantes, né? São eles que já fizeram da vida uma verdadeira desgraça, através das trapaças, das coisas, as vidas que fizeram, mal escolhidas, né, na vida, estão desgraçados. E eles ainda estão dizendo que Bolsonaro é o culpado da carestia, é o culpado da situação, das coisas estar desse jeito. E é difícil se entender, né, que muitas coisas vêm nas mãos desses políticos de esquerda. E eles começam, talvez, é claro, aumentar as coisas, dificultar para o governo não andar mais, né? E ficar difícil para movimentar. Enquanto isso, as pessoas que têm cabeça de jirico, como vou dizer aqui, né? Que são miseráveis, que são verdadeiros ignorantes mesmo. Jiricos, como que fala? Porque o jirico só sabe puxar pesado, é claro, e não tem sequer uma coragem para pensar, né? Principalmente se pegar uma Bíblia e ler, procurar buscar a palavra de Deus. Ele só quer saber que ele tem poder, tem braço, tem perna, tem coragem, mas não acredita que Deus o está elevando em algum lugar a todo momento da sua vida. E então aí o que acontece? Não para pensar sobre essas coisas. É o que está rolando nesse Brasil. A maioria dos pobres estão dizendo que Bolsonaro não gosta de pobre, Bolsonaro gosta é de quem tem dinheiro. Oh, mas que situação é essa? Essa situação, gente, é maneira de pensar. Todo mundo pode pensar o que tiver que pensar, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a resposta perante a Deus. Colocar os joelhos no chão, abaixar a cabeça, orar, rezar e buscar a Deus o resultado de cada situação que nós estamos passando. E Deus aí irá iluminar a mente de cada um de nós e nós iremos compreender o porquê que nós estamos passando por essa devassa, uma situação aqui no nosso país. E nós teremos que suportar isso, qualquer tipo de situação, de qualquer maneira, nós temos que ultrapassar essa situação. Somente Deus para nos ajudar, Deus para nos elevar e nos fazer compreender essas coisas. Nós temos que entender que antes de tudo isso acontecer, parecia-se que nada iria acontecer, né? Depois que Bolsonaro assumiu o poder, apareceu milhares de coisas, muitas de graça. É pandemia, é epidemia, é doenças, é um monte de coisas. Mas são coisas que estavam escondidas há muito tempo e uma hora teria que aparecer. Essas coisas eu tenho que dizer para vocês que nós temos que compreender este momento que nós estamos passando e vamos lutar, vamos elevar o coração, vamos nos integrar diretamente a Deus e vamos enfrentar a nossa situação. Somos todos brasileiros e, portanto, temos que apoiar a única coisa que temos, né? Que é o presidente, né? Um presidente que tem uma fala da sua própria mente, a sua ideia, um homem que vai para cima. Só Deus mesmo para nos ajudar nesta situação. Essa aqui é a minha palavra de hoje no nosso canal Globo Periférico TV Watch Brasil. Uma boa noite, gente. Amanhã ou mais tarde, talvez, estaremos de volta com mais uma mensagem aqui no nosso canal. Um abraço, fiquem todos na paz de Deus, nossos irmãozinhos aí da Congregação Cristã no Brasil, todos da paz. Que Deus abençoe, dê uma ótima noite, gente. Bye, bye, fui!